Gostaria de começar falando sobre a história desse casarão. Como ele se iniciou para um museu de xilografura que ele se tornou agora. Bom, antes ele foi um mosteiro beneditino. Esse é um prédio que foi construído em 1928. E em 1977 é que foi adquirido e daí é que surgiu o museu. Só que o museu foi instalado nele a partir de 1987. Está fazendo 20 anos neste ano, em julho. Certo. Mas nesse tempo o senhor começou a trabalhar com xilogravura. Sim. Então foi Primitivamente essa casa era a minha residência. Era uma casa grande porque eu tinha uma biblioteca muito grande, à medida que fui professor universitário, escrevo livros, etc. Então precisava de um espaço grande para botar a biblioteca. E depois eu tinha uma coleção de xilogravuras, além de particularmente fazer também xilogravuras, eu tinha uma coleção de xilogravuras e comecei a achar que era meio injusto só eu ficar vendo aquelas xilogravuras. Então pegamos 3 salas lá no fundo, montamos uma exposição que se tornou permanente para que o público pudesse ver a coleção. Só que nesses 20 anos, desde esse momento até agora, o museu adquiriu uma dinâmica própria. Ela foi crescendo, me expulsou da casa, hoje ocupa a casa inteira, o térreo, o superior, etc. E acabou se tornando um museu que é único no Brasil com essas características. Nós temos no acervo mais de 2.000 xilogravuras. O que fica exposto corresponde a uns 15% desse acervo, não é? Que periodicamente vai se alterando. Certo. Logo na entrada nós notamos a madeira, né? Que é a principal matéria para... Justamente porque nós nos preocupamos em homenagear a madeira, na medida em que sem a madeira não haveria xilogravura. Xilon, em grego, significa madeira. Então, xilogravura é uma gravura feita com uma matriz de madeira, funciona como um carimbo de madeira. Não é? Você passa a tinta na matriz e passa para o papel essa tinta, e daí você obtém a cópia. Então, por isso que temos aqui este IP, é uma homenagem à madeira. Ele deve ter nascido pelo cálculo dos anéis, e, portanto, o tempo de vida dele, deve ter nascido em 1660. Essa madeira viu, durante o crescimento, essa árvore viu a história praticamente do Brasil. Ela devia ter esse tamanho aqui, em 1698, quando Antônio Dias, bandeirante aqui de Taubaté, atravessou a Mantiqueira e foi descobrir Ouro Preto. Aqui, quando o Tiradentes foi enforcado, a independência do Brasil, aqui quando o homem chegou à Lua, e logo depois, infelizmente, ela foi cortada. A intenção dessa sala é mais ou menos que explicar, não é? Porque muita gente não conhece a xilogravura. Então... Esse é um ateliê de xilogravura que funciona normalmente, quer dizer, tanto para cursos que são dados aqui, quanto para artistas que frequentam o museu e fazem xilogravura. Mas o visitante, ele é obrigado a passar por aqui quando ele vem visitar o museu. Por quê? Porque de cada 30 pessoas que visitam o museu, normalmente só uma sabe o que é xilogravura. Então, ele passando pelo ateliê e vendo um vídeo que nós projetamos, aí ele vai visitar o museu sabendo exatamente que ele está vendo não desenho, não pintura, mas sim alguma coisa que passou para o papel graças a um carimbo de madeira, que é a xilografia, que é o processo que este museu mostra. Primeiro é necessário passar a tinta na matriz. A matriz tem partes altas e tem partes baixas. É pelas partes altas que a tinta vai passar da matriz para o papel. Portanto, a xilogravura é uma técnica de relevo, de impressão em relevo. Então, aplicado sobre o papel, poderia ser o inverso, poderia ser o papel sobre a matriz e levado para a prensa. Nós teremos a impressão da imagem que se encontra aqui. É a mesma imagem que está na matriz. Quais são as ferramentas que são usadas na xilogravura? Normalmente as ferramentas que o escultor usa, o marceneiro usa, quer dizer, são o formão, a goiva, são ferramentas, porém, num formato menor, porque para fazer xilo não é preciso tirar tanta madeira, não é, tanto o material da madeira, quanto para fazer escultura ou para fazer serviço de marcenaria.
Usa-se também buril quando se trabalha com madeira de topo, quer dizer, quando a árvore é cortada transversalmente, você tem um topo, aí você tem que usar buril, que é uma ferramenta muito delicada, de ponta muito afilada. Gostaria de saber sobre a utilidade prática da xilogravura, como ela era usada antigamente e agora, como ela está sendo trabalhada. No século XIX, a xilogravura normalmente era uma forma de ilustração de jornais e revistas. Por exemplo, um jornal ia noticiar o naufrágio de um navio. Então, encomendava do xilógrafo ou de uma oficina de xilógrafos a imagem de um navio afundando. E esse xilógrafo, então, fazia essa imagem do navio afundando e imprimia o jornal junto à tipografia com a xilogravura. Aqui nós temos, por exemplo, um caso de um jornal em que você pode observar a parte de texto corresponde à impressão tipográfica, que foi feita junto com uma matriz xilográfica. Esta imagem aqui é a que se encontra neste quadro, esta aqui é a matriz dessa imagem. Esta é a parte de madeira com a qual se imprimiu, junto com a tipografia, esta página de jornal. Com relação à gravura de outros países, nós temos uma coleção grande, porém usamos só uma sala, porque se nós tirarmos um brasileiro de lá, nós vamos tirar a possibilidade da pessoa ver o conjunto. Agora aqui, eu ter um chinês a mais, um chinês a menos exposto, não altera nada, porque eu nunca vou ter todos os chineses mesmo, né? Então nós temos por países, então Sudão, Portugal, Itália, Estados Unidos, Hungria, China, Espanha, Inglaterra, Japão e assim por diante. Estas imagens que aparecem aqui no centro são as primeiras imagens que o europeu viu do Brasil. Estão nos livros do Randstaden e do Jean Delery, que são do século XVI. E são imagens feitas nos livros a partir de matrizes xilográficas. Quer dizer, então a xilogravura foi a técnica graças à qual os europeus viram pela primeira vez alguma imagem do que hoje é Brasil. Aqui nós já notamos a cultura nordestina, né? Sim. Uma ênfase nela. Uma das fontes mais fecundas da xilogravura brasileira é a literatura de cordel. A literatura de cordel usou muito a ilustração da capa, especialmente, feita em xilogravura. Por isso que estas salas aqui são todas dessa origem, de xilogravuras que vêm normalmente de artistas nordestinos que partiram do cordel. Então, nesta primeira sala temos gravuras, né, que envolvem as paixões, os mitos do Nordeste, né? Então, por exemplo, o Lampião, o Luiz Gonzaga, os pássaros e também a religiosidade. Aqui as vias sacras, né? Imagens religiosas. Esta via sacra aqui é famosíssima porque foi reproduzida pelo professor Cantel de Paris e daí isso acabou alavancando, dando importância, vamos dizer, internacional para a gravura popular, não é, brasileira. Aqui continuam as atividades do dia a dia, né? Então, por exemplo, a moenda, o aguadeiro, o vaqueiro, né? As atividades do dia a dia do Nordeste. Então, e essas atividades do dia a dia são também demonstradas através desta sala. Nesta sala existem objetos que estariam numa casa nordestina normalmente. E a ideia é justamente mostrar como a xilogravura popular mostra a vida, o dia a dia do homem comum. Então lá temos um pilão, aqui nessa gravura temos um pilão, nessa parede de cá temos um Padre Cícero, o Padre Cícero está lá também na imagem, e assim sucessivamente. A xilogravura, né, ela mostra a vida do povo, a xilogravura popular.